uma das heranças medievais mais antigas conservadas nas nossas tradições é o culto católico aos mortos, pois o sepultamento dos fiéis e dos devotos eram feitos no solo sagrado das igrejas romanas. Os jazigos próximos ou dentro das capelas demarcavam o espaço físico do grande religare. O antigo costume, que misturava paganismo e cristianismo, foi mantido até um certo tempo na nossa cidade de São Paulo antiga, na época em que o fervor católico ainda prevalecia e demarcava a cidade como uma referência mais elevada da espiritualidade. Os tempos correram velozes e a população de São Paulo antiga desenvolveu, prosperou muito e o contingente popular de habitantes aumentou com o passar dos anos, levando as autoridades higienistas a repensarem os espaços reservados aos mortos. As grandes doenças e também as grandes epidemias e as contaminações no meio da coletividade forçaram uma atitude prática neste sentido, sem, no entanto, perder a tradição. Assim, foi criado no ano de 1858 o Cemitério da Consolação, na época ainda bastante afastado do grande centro urbano da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. Um outro cemitério anterior a este, porém, já existia nas imediações do antigo Largo da Pólvora, atual bairro da Liberdade. Ali existia o macabro e quase esquecido Cemitério dos Aflitos, cercado com muros de taipa de pilão, sendo, no entanto, para sepultar apenas os criminosos, os condenados, os assassinos, os enforcados, os indigentes e toda sorte de hereges e decaídos. Por longa data, o Cemitério dos Aflitos demarcou a história obscura de São Paulo antiga, e é fato que o mais marcante deste cemitério foi o fatídico episódio do enforcamento do soldado Francisco José das Chagas, conhecido como Chaguinhas, que virou até mito popular, fantasma, lenda urbana e até um santo menor não canonizado. Com o passar dos anos e a desativação deste antigo cemitério dos aflitos, nasceu então a necessidade de um outro cemitério um pouco maior, que neste caso foi o Cemitério da Consolação. Há registros de que o primeiro defunto ali enterrado foi o de um escravo, mas há de se considerar que muitas ossadas das covas exumadas do antigo Cemitério dos Aflitos foram transferidas para o solo do Cemitério da Consolação após a sua inauguração. Então, por vias de regras, é de se considerar que o Cemitério da Consolação foi a segunda necrópole instalada no município de São Paulo Antigo e possui, até os dias de hoje, uma importância singular no contexto de sua história e também da história dos cemitérios da cidade, e, em particular, o seu período de formação e também de urbanização. Na sequência dos acontecimentos históricos relevantes e marcantes, a marcha fatídica e inexorável da morte fez inaugurar uma sequência de cemitérios bem conhecidos até os dias atuais, sendo eles o Cemitério do Araçá,
o cemitério da Quarta Parada e a Necrópole Paulista, com os mesmos padrões de arquitetura nobre e de arte tumular de grande valor artístico. Entre as centenas de histórias reais e as lendas urbanas mais relevantes do cemitério da Consolação está aquela agregada ao túmulo da antiga dona destas terras, que foram doadas por ela para ser o atual cemitério, sendo ela a famosa dama, a nobríssima Domitila de Castro, que ficou famosa por sua atuação intensa no meio literário, acadêmico e cultural da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, conhecida também nos livros como Marquesa de Santos, moça de rara beleza, que chamou muito a atenção do nosso nobre imperador D. Pedro I. A tradição reza que as moças mais belas e prendadas que pretendam arrumarem um nobre cavalheiro para um casamento promissor devem fazer as suas orações e rezas em frente ao túmulo da Marquesa de Santos. Os que alcançarem a graça devem dar seu testemunho nas imediações do túmulo da Marquesa de Santos. E não é coincidência que a escultura sobre o túmulo desta dama da alta aristocracia paulista tenha como ornamento a escultura em mármore de Carrara de um anjo ou um deus intitulado Eros, o deus do amor da mitologia helênica. Aqui nas imediações do cemitério da Consolação, a realidade supera em muito a ficção e as lendas urbanas. Um exemplo disto é o famoso túmulo da família Matarazzo, e que este túmulo tem muita fama por ser misterioso e mal assombrado. Muitos dizem que este mausoléu possui a fortíssima presença do sobrenatural. Esta história real surgiu após um dos coveiros do cemitério da Consolação ter desmaiado e ido a óbito no momento do sepultamento de uma das filhas do Hermelino Matarazzo. Alguns funcionários do cemitério da Consolação dizem também ouvir gritos de lamentações perto do grande sepulcro, e até os transeuntes e turistas que passam próximos ao túmulo também dizem ter visto várias vezes um fantasma de um coveiro sentado observando o grande e belíssimo mausoléu. E não pensem as senhoras e os senhores que os fantasmas do cemitério da Consolação só vagam nas trevas sepulcrais de frias noites, como nos filmes de terror. Por aqui, em plena luz do dia, é possível avistar vultos sinistros que desaparecem instantaneamente, espectros de fantasmas e toda sorte de visões macabras que vão confundir até os mais céticos letrados. E é fato que estas histórias poderiam servir para grande inspiração literária para escrever um bom conto de terror à moda byroniana. Caminhando sozinho por estes túmulos, recoberto de pétalas de flores de ipê roxo, em tarde suave e pura de um inverno rigoroso, foi possível também, de minha parte, evocar o fantasma de uma belíssima jovem conhecida por Eufrásia, a rainha dos mortos, uma prostituta de época, muito jovem e bela e de grande fama, que perdeu a sua vida trancafiada viva em um caixão de defunto
por um bando de estudantes byronianos que cursavam os seus estudos acadêmicos na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, nos tempos dos grandes poetas como Castro Alves, Aureliano Lessa, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães e Júlio Franck. Existem relatos mais minuciosos desta macabra orgia byroniana publicados na obra O Espírito Byroniano ou A Escola Byroniana, do autor Pires de Almeida. Há de se considerar também a aparição de um antigo fantasma de uma jovem adolescente judia de nome Judite, muito bela e que despertava paixões fervorosas nos estudantes da Faculdade do Largo de São Francisco. Judite morreu com aproximadamente 20 anos apenas, e seu túmulo foi violado na época, na mesma noitada byroniana perpetrada pelos estudantes libados na literatura romântica e macabra do byronismo. Este vídeo pertence ao acervo dos arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo, e todos os relatos históricos aqui citados foram extraídos de obras raras da história das histórias da antiga cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. Mas você não é obrigado a acreditar em nenhuma delas. Acredite se quiser, e se tiver mais dúvidas, faça você mesmo este city tour macabro pelo Cemitério da Consolação e confira pessoalmente todas estas histórias. Tem coragem?